Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero ser grato a Deus pela oportunidade de poder estar dando essa aula para vocês mais esse domingo. Hoje nós temos uma aula abençoada. Para quem não me conhece, eu sou o Diácono Luiz Júnior e nós vamos entender e aprender juntos nesse domingo, amém? Hoje nós temos a lição de número 8, edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Olha que tema abençoado. Então pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e se prepare-se, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Antes de qualquer coisa, eu quero falar com você que está assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Ei, se inscreva no nosso canal. Toda vez que aparecer um conteúdo novo, você vai ficar ciente, o YouTube vai te notificar. Se você gostar do conteúdo do vídeo, curte aí também, dá um like, comenta lá embaixo para a gente melhorar a nossa estrutura e eu tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar a sua vida e a sua casa, tá bom? Para você que não tem a revista de escola bíblica, o nosso texto áureo se encontra no livro de Efésios, no seu capítulo 2, no seu versículo 20, e diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Para você, mais uma vez, que está sem revista de escola bíblica, o nosso texto em classe, a nossa leitura em classe, se divide em dois textos. Ela inicia em Efésios, no seu capítulo 2, do versículo 20 ao 22, e o segundo texto está em Mateus, no seu capítulo 7, no seu versículo 24 ao 27. Vamos primeiro ao texto de Efésios, que diz assim a partir do seu versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora vamos para o segundo texto, no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelharei ao homem prudente, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram-se os rios, e assopraram-se os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, eu vou a comparar com um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram-se os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, durante a lição de hoje, nós vamos entender e aprender que Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, esteve nos comprando com uma espécie de propriedade, uma espécie de terreno. O próprio apóstolo Paulo, ele vai citar diversas referências, comparando o crente como uma espécie de edifício em construção. E Jesus, sendo o proprietário desse edifício, tem o direito de fazer qualquer alteração no local que ele quiser. Mas o interessante e o importante não é a construção, e sim o propósito dessa mudança no edifício, o propósito da construção no edifício, que é tornar aquele lugar habitável para o Espírito Santo de Deus em nós. A Bíblia vai dizer que após Davi trazer a Arca da Aliança de volta para Israel, o símbolo máximo da presença de Deus, nasce no coração a vontade e o desejo no coração de Davi de construir um local onde toda Israel iria adorar a Deus. Ele tem essa vontade,
Porque até então, as referências bíblicas antes de Davi vai dizer que o povo adorou a Deus em tendas no deserto, ou construíam-se altares no deserto, mas não existia um lugar específico onde todo o povo pudesse adorar. Então esse desejo incendeia o coração de Davi. Então Davi planeja, Davi arquiteta, Davi projeta o templo, Davi ele armazena toda espécie de material precioso para a construção do templo. Porém, Deus não permite que Davi construa, mas essa tarefa passa para o seu filho Salomão, que a executa de maneira excelente. Salomão constrói um templo lindo, um templo belo. A Bíblia e os historiadores vão dizer que o templo de Salomão naquela época era referência de edifício para as outras nações. Israel era conhecido nas outras nações devido ao seu belíssimo templo. Mas esse templo, apesar de belo, apesar de bonito, apesar de grandioso, tinha algumas restrições. E que restrições eram essas? Esse templo, ele era limitado somente ao povo de Israel. Tá aí a primeira coisa. Templo feito por mãos humanas separa povos e diminui o acesso a Deus. Porque se por um acaso você fosse samaritano ou estrangeiro e estivesse visitando Israel e você queresse falar, eu quero conhecer a Deus no templo, infelizmente o seu acesso seria barrado, justamente pelo templo ser de exclusividade do povo de Deus. Olha só, mas Jesus chega com uma nova temática através da nova aliança. E que temática é essa? A temática da unidade. Jesus, ele não veio para separar pessoas, mas ele veio para unir os povos e ajuntar a gente. Porque Jesus nunca limitou o acesso de ninguém a conhecê-lo. Se você hoje quiser conhecer a Deus, dobre os seus joelhos, arrependa-se dos seus pecados e com certeza o Senhor irá se encontrar com você. O acesso é livre. Aleluia! Deixa eu ler um texto interessante para vocês no livro de 1 Reis, no seu capítulo 8, no seu versículo 27. Diz assim: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam te conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Parece que Salomão, após fazer aquele grandiosíssimo edifício, após fazer aquele grande templo famoso nas outras nações, ele parece desprezar a própria obra que ele mesmo fez. Porque olha o que ele fala: como é que eu, sendo homem, poderia te prender na estrutura que eu construí nas minhas mãos? Você sabe o que Salomão estava querendo dizer? Que a minha estrutura humana não é capaz de te prender em um só lugar. Salomão estava reconhecendo que, embora o templo dele fosse grandioso e precioso, aquilo não era suficiente para prender a presença de Deus em quatro paredes. Deus, ele era muito maior do que o templo. A presença de Deus era muito maior do que algo ou algum lugar. Então ela não poderia ser limitada a um só lugar. Você entende a liberdade que você tem? Não especificamente você precisa estar em um lugar para adorar a Deus, mas todo lugar é lugar de adorar a Deus, porque o Senhor, ele não pode ser preso a um lugar, mas ele está em todos os lugares pela sua grandeza. Eu tenho certeza que você já ouviu falar na Bíblia o termo pedra angular. Jesus é a pedra angular. Mas eu não sei se você sabe, mas a pedra angular ou pedra principal era muito usada nas construções antigas de edifício. Como ela funcionava? Toda vez que se levantava um edifício, ela ficava no canto da sala, dando sustentação aos pilares. Embora ela ficasse embaixo e não era visível, ela dava sustentação aos pilares do local. Levando para os dias de hoje, as igrejas, a nossa igreja,
possui muitos pilares que sustentam aquele lugar. A exemplo, nós temos os pastores, nós temos os líderes dos grupos, nós temos aquelas irmãs do coquinho, na verdade, que sustentam a igreja através da oração, que sustentam a igreja através da palavra, que sustentam a igreja através da intercessão. Essas pessoas são os pilares da igreja, é a liderança que sustenta para que a igreja continue de pé. Porém, até os pilares da igreja dependem da pedra principal para ficar de pé. E a pedra principal é Cristo. Porque sem Cristo, até os pilares não aguentam sustentar a igreja. Independente de quem seja o pilar, todo pilar depende da pedra principal para continuar de pé. Interessante que Jesus ele fala que eu vou dar sustentação aos pilares da igreja e eu também sou a sustentação. Existe uma diferença de você dar algo para alguém e de você ser algo para alguém. Quando você dar algo para alguém, você está cedendo algo que é seu para outra pessoa. Mas ser algo, você está sendo algo na sua totalidade, você está se doando. Olha que interessante. Jesus, além de dar força e estrutura aos pilares da igreja, ele é a própria força e a estrutura da igreja. Embora nós tentamos muitas vezes achar que a nossa capacidade pode ajudar a igreja, nós somos 100% dependentes da presença de Deus para que a igreja continue. Você sabe qual é o conceito dos apóstolos? Sim, aqueles 12 que andavam com Jesus ao seu redor, que o auxiliavam na operação de milagre, na visitação de pessoas, na operação de maravilhas. Sim, o primeiro requisito para ser um apóstolo é que ele tinha que ter convivido com Cristo durante o ministério de Cristo e ter sido testemunha das maravilhas e da palavra que Cristo executava ao povo, ou teria que ser uma testemunha da ressurreição de Cristo. É interessante que assim que Judas tirou a sua vida, os apóstolos fizeram uma eleição para ver quem seria o substituto de Judas. E o requisito era, você tem que ter andado com Cristo e ter testemunhado das obras que Cristo fez. Naquela oportunidade, quem foi eleito foi Matias. Mas o apóstolo Paulo, que não teve conhecimento, nem viu a passagem de Jesus na terra, foi testemunha da ressurreição de Cristo, quando Cristo se apresentou a ele e o convidou a ser um missionário. Olha que coisa linda! Mas você também sabe o significado da palavra apóstolo? A palavra apóstolo vem do grego, que é de enviado. Então, qual é o propósito da igreja? A igreja tem um propósito não de estruturar os seus crentes, os seus novos selecionados a se estruturarem, a se encherem para ficar naquele lugar. Mas o propósito da igreja é estruturar os novos crentes, os novos obreiros, para eles serem enviados para uma obra, para eles serem enviados para um novo lugar e assim sucessivamente muitas pessoas serem enviadas com uma palavra de esperança. Você sabia que a doutrina dos apóstolos era fundamentada nas palavras e nos ensinamentos de Jesus Cristo? Eles não falavam coisas segundo o que eles queriam, mas eles somente replicavam as coisas que Jesus já tinha ensinado a eles. É interessante que o próprio Jesus ele fala que muitas coisas, os tempos passarão, os céus e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. Então os discípulos simplesmente replicavam aquilo que foi ensinado através de Jesus Cristo. Olha que lição interessante. No tópico anterior, nós falamos que os discípulos e os novos obreiros das igrejas atuais, eles precisavam ser estruturados na palavra, na oração, na intercessão. Para quê? Para serem enviados.
Mas não basta somente ser estruturado e ser enviado, mas a mensagem que tem que ser enviada é uma mensagem correta. E que mensagem é essa? É simplesmente transmitir aquilo que Jesus já disse e falou. Meus queridos, a respeito da doutrina dos profetas, olha só que interessante. A base principal da palavra transmitida pelos apóstolos era a palavra e os ensinamentos de Jesus Cristo. Porém, os profetas vinham com a revelação como um complemento e uma confirmação das palavras já ditas por Jesus Cristo. A profecia e a revelação é muito importante, e é claro que a Bíblia e os ensinamentos de Jesus são ainda mais importantes que as revelações. Porém, a profecia também tem o seu grau de importância, a revelação também tem o seu grau de importância, porque ela confirma e afirma a palavra já transmitida através de Jesus. Você quer um exemplo muito claro? Jesus, em diversas oportunidades, ele disse que veio para todo mundo, ele veio para todos. Ele mesmo fala que os de casa não quiseram recebê-lo, então ele oferece a oportunidade a todos. E a igreja primitiva, embora saiba dessa palavra vinda de Jesus Cristo, ela tinha um preconceito ainda muito grande a respeito dos estrangeiros, a respeito dos samaritanos, se eles realmente mereciam ouvir a palavra de Deus. Mas através da revelação e a profecia dos profetas, foi dito a eles que a oportunidade de conhecer a Cristo não se estende somente a judeus, não se estende somente àquele lugar de Jerusalém, mas também a todos da face da terra. Tanto que a Bíblia vai dizer: não ficai aqui em Jerusalém, mas vai até Samaria, vai até os confins da terra. Então, a profecia e a revelação da palavra também tem o seu grau de importância, porque ela afirma aquilo que Jesus já disse. Amém? Você sabia que a partir da hora que nós aceitamos a Jesus como autor e consumador da nossa fé, nós estamos num constante processo de mudança? Nós estamos num constante processo de alteração? Eu tenho certeza que você já ouviu o termo chegar à estatura de varão perfeito. É que quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo começa a moldar as nossas vidas. É comparado a uma senhora que, quando ela vê a sua sala, ela vê toda bagunçada. Ela mora na casa, porém ela ainda não se sente à vontade com o lugar. Então o que ela começa a fazer? Ela começa a mudar os móveis para cá, mudar os móveis para lá, até deixar do jeitinho que ela quer. O fato de muitas vezes estarmos como uma pedra bruta, recém-convertido, não quer dizer que Deus não habite em nós. Sim, Ele habita, porém Ele está num constante trabalho para nos aperfeiçoar e para Ele mesmo se sentir à vontade dentro de nós. Porém, essa mudança não depende somente do Espírito Santo, mas também depende de nós. Porque muitas vezes, quando o Espírito Santo quer nos mudar, quer nos transformar, nós temos uma grande resistência às mudanças que Ele propõe para nós. Então, dificilmente ficaremos prontos e deixar o nosso ambiente assim como Ele quer, quando temos essa resistência. Então posso te dar uma dica hoje? Quebre as resistências, quebre as coisas que impedem o Espírito Santo de mudar você. Eu quero te fazer um convite muito especial. Não sei se é de manhã, de tarde ou de noite que você está ouvindo essa aula, assistindo conosco, mas o Senhor hoje te convida a quebrar aquelas amarras, aquelas correntes que você não deixa ninguém mexer. Jesus quer entrar justamente aonde o homem não consegue entrar. Ele quer fazer uma mudança na sua vida. Amém? É interessante a gente também comentar que quanto mais somos mudados e alterados pelo Senhor,
quanto mais Ele mexe e nos transforma, mais nós nos aproximamos de Deus. É interessante que na igreja a gente sempre observa alguns irmãos e você fala, nossa, que irmão cheio de Deus, que irmão cheio do Espírito Santo. Por quê? Ela é uma pessoa que está se permitindo ser mudada por Deus. E quanto mais somos mudados e alterados pelo Senhor, mais nós parecemos com o dono da propriedade. Você já entrou numa casa de uma pessoa e falou, meu amigo, essa casa é a sua cara. Por quê? Toda vez que o Espírito Santo de Deus vai nos mudando, vai nos moldando, mas nós nos parecemos com Ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você hoje parece com Jesus ou você parece com você mesmo? Será que se você encontrasse com alguma pessoa de uns 5, pode ser uns 4 anos atrás, ela olharia para você e diria assim, nossa, como você está diferente, as suas manias mudaram, as suas ações mudaram, a forma como você fala mudou. Será que ela fazeria essa observação? Essa observação seria digna e muito proposital de quem já está aceitando as mudanças vinda do Espírito Santo. Glória a Deus! Nós já estamos chegando já na conclusão da nossa aula. Porém, eu quero pedir para você mais uma vez que ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreve no nosso canal EBD Califórnia, deixa um comentário lá para a gente melhorar a nossa estrutura. E se você estiver aprendendo e gostando desse vídeo, deixa um like também para ajudar e fortalecer o nosso canal. Que Deus te abençoe. Vamos para a nossa conclusão. Meus irmãos, nem parece, mas a gente já chegou na nossa conclusão. Olha só que interessante. Nós iniciamos a lição dizendo que Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, nos comprou como uma espécie de propriedade, como uma espécie de terreno. E Ele, sendo proprietário e dono do terreno, Ele pode fazer o que bem desejar no terreno, mas Ele é tão educado que Ele bate a nossa porta e pergunta, você aceita uma mudança hoje? Porque Deus, Ele não habita, assim como Salomão, nós falamos durante a lição. Salomão fez um templo grandiosíssimo, mas ele entendeu que a presença de Deus ela é tão grande que 4 paredes não podem segurá-la. Mas olha só, Deus escolheu você para ser a habitação dele. E aí vai uma breve pergunta, será que o Espírito Santo está se sentindo à vontade morando dentro de você? Porque Ele está aí. Nós todos sabemos o que precisamos mudar e o que precisamos de ser alterados. E muitas vezes nós mesmos não conseguimos fazer essa mudança. Então o que nos resta? Pedir ao Senhor mudar as coisas que nós mesmos não conseguimos mudar. Posso te falar algo importante? Peça para Jesus mudar a sua vida. Peça para Jesus mudar a sua convivência. Peça para Jesus mudar o seu interior. Porque quando Ele tem liberdade para mudar e para moldar o templo que é você, o interior vai refletir no exterior e todos vão ver que você é uma pessoa diferente. Amém? Desde já, eu quero agradecer a todos pela oportunidade de poder estar transmitindo essa aula. Que Deus abençoe, que Jesus visite a sua casa no dia de hoje e que você venha testemunhar de muitas bênçãos vindas do Senhor. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos os professores de escola bíblica, a toda a liderança de escola bíblica, a Assembleia de Deus do Belém, ali do Jardim Califórnia, na cidade de Jacareí. Meu muito obrigado. Até a próxima aula. Que Deus vos abençoe.